Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje nós vamos conversar com vocês a respeito de dois casos. O primeiro é um caso de reabilitação no arco superior, onde foi feito todo o planejamento em DSD, foi feito as coroas, facetas através do Serec Sirona, da máquina, então tudo feito em consultório, foi feito todo o escaneamento, a frisagem dos blocos e através da técnica dos skins, que o Gia também vai explicar melhor para vocês. E depois vamos falar de um caso de protocolo, onde a paciente tinha apenas alguns dentes inferiores, onde foi feita a extração, foi feito carga imediata inferior, então em pouco tempo a gente fez uma reabilitação completa nessa paciente. Vamos lá então, Jean? Isso aí. Então vamos dar um pouquinho agora de ênfase e uma explicação do que seria essa técnica do skin. Então, aí nessa tela são dois profissionais brasileiros, que a gente tem muito orgulho de conhecer e de poder participar dos cursos deles. Então aqui o Lívio Oshinaga e o professor Paulo Cano. Então são cursos que a gente, no decorrer desse ano, de 2015, a gente veio participando. Um que aconteceu em abril e um outro agora em agosto. Então, onde a gente divulga e agora tenta explicar um pouquinho para vocês sobre o que é essa tecnologia ou do que é essa filosofia de trabalho. Então, está vinculada ao DSD, como a gente já explicou para vocês em outras oportunidades, que seria o Digital Smile Design, seria o desenho digital do sorriso, agora vinculado a uma cópia de uma face de dentes naturais, para que possam ser replicados com cada vez mais refinamento de detalhes, logicamente naturais, em cima dos sistemas CAD/CAM. Então a gente vai mostrar para vocês o passo a passo disso. Nada melhor do que para tentar copiar o natural, você realmente copiar um dente natural. Isso mesmo. Né? A gente consegue, por mais que um técnico tente, ele não consegue a delicadeza, às vezes, de um dente que realmente é natural. Então essa cópia que a gente está comentando, não posso fazer uma cópia olhando, eu vou olhar alguma coisa, eu vou copiar aquilo que eu estou olhando. Como isso é feito tudo automaticamente e a partir de sistemas CAD/CAM, então a máquina faz a leitura daquilo que ela teria que copiar, só que então agora ela não está fazendo uma cópia aleatória ou a partir de um projeto feito por um técnico de prótese, ela está fazendo uma cópia de um desenho de uma face de um dente natural. Aí está então o X da questão, todo o diferencial que esses dois profissionais idealizaram e estão aí divulgando mundo afora. Então a gente acaba se baseando com o trabalho deles, eles acabam utilizando os modelos do Ian Haitó, que é um outro profissional da Europa, onde ele pegou alguns pacientes, fez as suas fotos e seus vídeos e transformou isso aqui em modelos de resina, onde então a gente consegue agora replicar essa face. Então agora o que acontece? Qual que é o grande diferencial? Eu não preciso mais enviar para o laboratório para que faça um enceramento, lógico, de novo sobre o DSD, que ele vai fazer lá manualmente, vai ele esculpir, vai desenhar em cera para me mandar, para que eu possa provar isso na boca do paciente e provar. Hoje a gente tem então a possibilidade de, como se eu fosse destacar a face dessa frente desse dente, ou de qualquer um desses que a gente vê aqui no modelo, e eu fosse encaixar na frente do dente do paciente que a gente quer aumentar, quer alargar, seja qual for o tratamento que a gente está definindo, e logicamente, principalmente nos tratamentos que envolvam aí uma estética muito grande. Então a gente vai medir essas medidas aqui dos dentes, tanto nesse sentido como lateralmente, são as mesmas medidas que a gente vai estar utilizando para o DSD, só que agora eu vou lá em cima do meu banco de dados, dessas imagens aqui, eu vou lá e faço uma cópia, eu vou mostrar para vocês como é que a gente tem essa possibilidade de fazer isso no consultório e vou adaptar sobre o dente do meu paciente em diversos tipos de situações. Por exemplo, mas é um paciente que ele já tem um dente ou já tem uma prótese naquele dente. Eu posso fazer o desgaste da parte cerâmica daquela prótese, adaptar esse skin e eu vou poder trabalhar na sequência, já podendo mostrar para o paciente como é que vai ser o resultado. Pacientes que vão querer fazer lentes de contato, não tem que fazer desgaste nenhum. Eu aplico essa laminazinha dessa face desse dente natural e aí sim eu vou definir se eu vou precisar fazer desgaste ou não do dente, porque eu já estou dando uma possibilidade de avaliação para o paciente já em boca, sem ainda, que nem comentou, enviar para o laboratório para que ele crie no formato que ele quer. Não, aqui a gente tem cópia de dentes naturais. Então, esse caso aqui em questão, a gente já fez a apresentação para vocês, até uma fase deles, aqui a gente agora hoje vai mostrar para vocês a conclusão do trabalho.
Então, o que acontece nesse paciente? Ele já tem aqui dentes restaurados na região anterior com próteses de porcelana e os seus demais dentes, alguns posteriores também, e alguns eles têm aí algumas restaurações que deixam ele em uma desarmonia ou então que o paciente não gosta. O tipo de avaliação ou de necessidade de tratamento está muito vinculado também à expectativa de cada paciente. Então, às vezes a gente pode imaginar que o paciente tem mais problemas ou menos, mas isso também está muito vinculado à expectativa de cada um. Então, no caso dele em específico, a gente fez uma variável e um pouquinho desse skin, a gente fez algo que acabou, de uma certa forma, sendo muito motivante para ele e também até emocional. Por quê? Porque a gente, em vez de fazer cópia de modelos de dentes daquele banco de dados que eu mostrei para vocês agora há pouco, a gente pediu, conversando com ele, nessas conversas que a gente tem prévias, a gente acabou identificando então que ele tem um casal de filhos, jovens, adolescentes, com dentes inteiros, sadios, naturais. Então a gente fez um molde dos filhos e aí fez os skins, que seriam essas pequenas faces vestibulares, ou faces anteriores desses dentes, só que do próprio filho. E aí, o que criou para a gente ainda um impacto muito maior é que isso adapta com muita facilidade, porque a gente acaba criando aqui essas imagens, como é algo também que é genético, tem tamanho de dentes ou até a altura e a largura que são muito facilmente compatíveis com o do pai. Todos eles aqui na família tinham a agenesia dos dentes laterais, então tem a falta de dentes laterais, então aqui a gente vê canino, em vez de ter um dente lateral, a mesma coisa que acontece do pai. E esse aqui é o modelo do filho, então para ver como as coisas se replicam dentro da natureza com muito mais facilidade e mais facilmente a gente pode transferir esse tipo de informação. Então essa facezinha que a gente está vendo aqui é como eu fiz o molde disso aqui, gerou esse modelo aqui de silicone, esse azul e amarelo, e em resina, numa camada bem fininha, eu fiz o desenho da face daquilo que eu queria. E aí, então, eu fui, no caso dele, para facilitar, para que ele não precisasse ficar naquele momento tanto tempo no consultório, a gente adiantou um pouquinho do processo, fazendo isso num modelo de gesso. Então, a gente percebe aqui, esse aqui era o dente que ele tinha em boca, feito num laboratório de prótese, então a gente percebe que tem aqui uma textura, só que quando a gente entende melhor e percebe o que é um dente natural, a gente percebe que isso aqui acaba sendo artificial. Numa vista assim, a gente até brinca, parece um pé de pato. E aqui a gente percebe então que ele já está com a face de um dente natural. Nesse caso aqui é uma face dos dentes centrais da filha dele, né? Então a gente já percebe que olha como essa curvatura aqui é bem diferente aqui, olha como esse volume aqui é diferente dessa região aqui. O que a gente percebe em dentes, às vezes feitos por laboratório, são muito quadrados, são muito chapados, são muito artificiais, que a gente diz, tá? Então aqui a gente fez o trabalho no modelo para poder adaptar mais um skin, que seria essa laminazinha de resina. No caso dele, então, a gente fez um mock-up dessa região. Esse mock-up seria, então, de novo, uma moldagem desse modelo de gesso para criar um provisório para ele em boca. Então, esse provisório, a gente já faz toda aquela adaptação no modelo para facilitar para a gente, mas às vezes quando tu leva isso para a boca tem que fazer ali algumas correções, porque eu não estou fazendo diretamente em boca. A técnica que tanto o Olívio como o Paulo Cano eles preconizam e idealizam é que seja feito diretamente em boca, só que daí também tem um tempo maior do paciente no consultório. E aí depende só de uma conversa do que a gente prefere fazer. No caso dele aqui em específico, a gente fez sobre modelos, mas o resultado final a gente pode dizer que é a mesma coisa. Então a gente fez agora aqui a etapa que a gente não tinha apresentado para vocês ainda no programa anterior, onde a gente escaneou. Agora então está feito aqui o escaneamento dos skins mock-up que ele está em boca, tá? Para agora a gente poder fazer a sequência. Então agora a gente fez o preparo de todos os dentes, removeu o que ele tinha de coroas antigas. De coroas antigas, de restaurações. Isso mesmo. Uma série refinou de tudo, coisas. Fez todo um refinamento de todo o trabalho interno. Então agora, a gente, porque na vista anterior em boca, estava sobre tudo isso aqui um provisório, só que um provisório baseado no mock-up skin. Então o skin é a forma de dentes naturais. E aí então a gente removeu agora, refinou todos os preparos, tá a gengiva aqui totalmente condicionada, existe um fiozinho aqui para fazer uma retração do tecido gengival, para que a imagem, na hora do escaneamento intraoral,
vá até naqueles limites. Então essa é agora a parte interna dos formatos que ele tem em boca. Uma outra vista, então essa vista aqui um pouco mais oclusal, então a gente vê como que eu tenho que estar com eles bem delimitados para que o meu software, para que a minha câmera 3D, para que o meu scanner possa também pegar com bastante refinamento de detalhes essas imagens. Então essa mesma imagem agora escaneada, ó, então isso aqui gerou a partir daquela minha filmadora 3D do meu scanner, criou-se então um modelo 3D daquela mesma imagem. Então agora o sistema no Serec aqui, ele vai fazer uma sobreposição das imagens. Recapitulando, tudo que a gente tem aqui na região do palato, que seria a região do céu da boca, dentes posteriores que a gente não mexeu, é a mesma imagem que a gente tem lá no começo. Deixa eu ver se eu volto aqui um pouquinho. É essa mesma imagem. Ou seja, o próprio sistema ele vai reconhecer esses pontos de referência como sendo iguais e vai acabar sobrepondo as imagens. Aí pronto, aí todo o meu trabalho agora facilitou em muito, porque agora vai ser algo que eu vou trabalhar só no computador, para depois então mandar fazer a fresagem. Aquela mesma vista anterior, olha só como a gente vê que é, do ponto de vista do dentista, como é bonito. Entendeu? Está bem preparado, está bem refinado, a gente vê brilhos, bem detalhado, luz e tal. tudo, né? É muito bacana esse tipo de imagem. E aí então agora a gente vai fazer aí a definição e a seleção dos trabalhos que a gente definiu. Aqui então a gente fez coroas nos dentes posteriores, coroas nos dentes anteriores e aqui nos dentezinhos, num pré-molar, a gente fez as facetas. Aí então o escaneamento novamente do trabalho então, já em boca. Então só lembrando novamente que os centrais são do modelo da filha e os laterais, caninos ali, press, é do filho. Né? Então foi juntado os modelos de filha e filho para dar um novo sorriso para o pai. E ele ficou extremamente emocionado porque assim, é gratificante. Então assim, poder imaginar que ele tem esse formato, poder se comparar em casa com os filhos e ver que existe mesmo esse formato, que a gente não mexeu em nada. Absolutamente nada. Como eu tirei aquela face do dente dela em resina, a gente fez aquela construção em resina, eu desloquei aquela face e aquela mesma face eu adaptei na frente do dente dele. E aí a gente escaneou e a máquina fez todo o trabalho de usinagem, de confecção do dente. Para fazer depois todos esses dentes são todos feitos em porcelana. Isso mesmo. Então aqui, lá a gente vê, tem uma corzinha diferente, onde a gente já vê o destaque de um dente que já está sendo trabalhado. E aqui embaixo já é, essa outra imagem, eles já foram todos eles então desenhados no sistema. Que aqui nesse caso é muito mais fácil de trabalhar porque o grosso do trabalho no software já foi feito. Por quê? Porque eu já fiz ou no modelo ou como eles preconizam, o Lívio e o Paulo Cano, que seja feito em boca. Aí a gente vai, logicamente, fazer alguns ajustes próximo da gengiva, por causa de volume, por causa de adaptação, mas não criar o formato, criar as curvas, criar os detalhes, textura. Isso foi copiado. Isso já foi copiado da natureza. Tá? Uma vista oclusal, dos que já foram feitos. Tá? E aí, de novo, imagens que a gente agora vai poder fazer avaliações que normalmente a gente não consegue quando é feito isso em laboratório, que é avaliações de alguns parâmetros de contato, de avaliação se tem contatos fortes ou não, que a gente já vai fazendo esses ajustes no próprio software antes de mandar fresar. Uma vista lateral, então esse caso aqui a gente escolheu um bloco da Ivoclar, o Empress Multi, então ele é multicamadas e então ele vai me dando aqui a possibilidade de avaliação se o dente ficar mais para esse tom azulzinho, ele tem um pouco mais de translucidez, quanto mais escuro aqui para o vermelho, ele é mais opaco naquela região. Essa é uma vista de como é que é aquele desenho dentro do bloco, sobre a arcada de como é que funcionaria para poder visualizar, para vocês em casa poderem entender um pouco melhor. Então foram esses aqui os blocos que a gente utilizou, da Ivoclar, o Empress Card Multi, a cor A1 é uma cor clarinha e aqui o tamanho do bloco. E aqui na sequência eles já fresados. A fresadora, que é a MCXL, já fresou todos eles. Então numa sequência é como se eu tivesse isso aqui. Eu tenho aqui os blocos inteiros e depois quando eles são fresados eu já tenho os dentes prontos, aonde a gente vai fazer todo um trabalho de pigmentação e de polimento e de brilho. Assim, então, a gente tem agora uma foto já eles com um brilho, tá? Feito polimento individual. Aqui a gente já colocando eles fazendo os testes em boca para cimentação. Fotos agora já do caso já finalizado, então a gente já vê, fica mais leve, fica tudo mais natural, as curvas ficam mais suaves, então a gente tem uma visão muito melhor do que a gente tinha, logicamente, no início do tratamento. E, logicamente, queria, que nem a gente falou para o paciente,
um impacto e uma relação com o tratamento muito mais legal e muito mais humano, porque a gente cria esse vínculo, os filhos vão até a clínica, interagem em casa entre eles. É uma conversa hoje em dia muito mais humana e é muito mais bacana.